Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória. Ah, pastor, para que tanto glória, para que tanto aleluia? É porque o coração está cheio, irmãos. É porque o coração está cheio, irmãos. É porque quem muito foi perdoado, muito ama. Glória, 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 glória. Aleluia. Diz a palavra de Deus: depois disto, foi Jesus com seus discípulos. João capítulo de número 3, versículo de número 22. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso de estarmos e continuarmos adorando ao Senhor, que é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Louvo e Te adoro, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos purificou, o Senhor nos curou e tem derramado da Tua palavra sobre a nossa boca, sobre o nosso coração. Por isso nós estamos alegres e queremos dizer que toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Nós queremos dizer que o Senhor sim, neste lugar é dono desta igreja, é dono deste povo. A palavra, Senhor, vem do Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, neste lugar, continuando falando conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra venha quebrar todo jugo, que a Tua palavra venha nos instruir acerca da Tua vontade. Por isso traz cativo toda mente, traz cativo todo pensamento, Pai, a obediência de Cristo, para entender a Tua palavra. Nos revela a Tua palavra segundo o Teu Espírito, e que o Senhor seja glorificado. E quem diz amém, quem crê diz amém. Amém, igreja. Quero louvar o nome de Jesus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez pregando esta rica e santa palavra. Quero louvar a Deus pela confiança que Ele tem nos dado de ministrar esta palavra, que não é minha, não é dos pastores. Esta palavra vem do Deus Todo-Poderoso, vem do céu, porque de homem nenhum você pode receber alguma coisa, e nós não temos nada para oferecer para ti, a não ser a palavra de Deus e aquilo que vem de Deus. O homem só pode oferecer aquilo que vem de Deus. E se vem uma palavra nesta noite no meu coração, irmãos, é porque a igreja precisa receber esta palavra nesta noite, amém? Diz a Bíblia, irmãos, no versículo de número 22, que depois que Jesus ministrou, depois que Jesus instruiu ali a Nicodemos acerca das coisas espirituais, Ele continuou a sua caminhada, Ele continuou a sua jornada com os seus discípulos, ensinando e pregando a palavra e batizando, fazendo aquilo que era para Ele fazer, cumprindo a sua missão aqui na terra, porque Jesus não veio para brincar, Jesus veio para cumprir uma missão, e missão que nem eu, nem você, nem ninguém poderia cumprir, a não ser o Todo-Poderoso. Por isso que crente não pode brincar de ser crente, ou ele é ou ele não é, irmãos, ou ele faz ou ele não faz, ou ele adora ou ele não adora. E eu
quero dizer para você: adore que é melhor, irmãos. Seja sério na presença de Deus, que é melhor. Pegue o melhor de Deus, e o melhor está separado para mim, para você, meu irmão. E diz a Bíblia, versículo 23: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim. Jesus estava batizando, Jesus estava pregando, mas naquela época Deus também tinha levantado um João, o João que batizava. Deus também tinha levantado alguém que era corajoso para pregar a palavra, para anunciar as coisas de Deus, para anunciar não um evangelho de facilidade, mas para anunciar o reino de Deus que era chegado, para convencer através do Espírito o homem e a mulher que eles eram pecadores e necessitavam de arrependimento. Então Deus sempre levanta alguém para ministrar a sua palavra verdadeira, mesmo que em tempos de apostasia, mesmo que em tempos onde homens e mulheres são corrompidos, Deus sempre levanta um João para ministrar a sua palavra verdadeira, porque a obra é dele, a igreja é dele, e ele sempre tem os seus para ministrar a sua vontade. E diz a Bíblia que João batizava também em Enom, junto de Salim, porque havia ali muitas águas. João corria atrás onde tinha muita água, porque a sua palavra, irmãos, em vez de afastar, ela trazia as pessoas ao arrependimento. Palavra dura não afasta ninguém da igreja, irmãos. Palavra de conserto não afasta a crente da igreja, mas traz o crente ao arrependimento, traz o crente à obediência de Deus. Se alguém se afasta da presença de Deus porque ouviu uma palavra que talvez ele ache que é dura, é porque ele nunca conheceu a graça, é porque ele não quer mudança, porque ele não quer transformação. Porque quem quer transformação ouve o sim e ouve o não, ouve a bênção e ouve a repreensão também. Porque quem é de Deus, meu irmão, não se desvia. Quem é de Deus ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus. E João estava ali batizando em lugares que havia muitas águas, porque tinha muita gente para batizar, tinha muita gente que estava arrependida. Sim, meu irmão, tem muita gente que não quer Deus, mas tem muita gente que quer o Senhor sim, que quer compromisso com Deus, irmão, que quer compromisso com a palavra, que quer compromisso com o Senhor. E eu creio, irmão, que para você estar aqui nessa noite, é porque você quer compromisso com Deus, quer compromisso com a palavra de Deus, e quer escutar não o que vem de homens, mas o que vem dele. Porque o que vem dele é o que nos fortalece, o que vem dele é o que nos restaura, o que vem dele é o que nos faz seguir a sua vontade, o que vem dele, irmão, é o que nos cura, o que vem dele é o que nos sara, o que vem dele é o que nos faz nos arrepender das nossas obras mortas, é o que vem dele. Se vier alguma coisa de mim, irmãos, nada tem proveito, mas se vier dele, irmãos, a nossa vida vai mudar, o nosso pensamento muda, o nosso sentimento muda, a nossa maneira de agir muda. Por quê? Porque o que vem dele, irmãos, o Espírito testifica, e é o Espírito que convence o homem e a mulher do juízo, do pecado, da justiça. É o Espírito, só pelo Espírito, irmãos, que nós somos convencidos do nosso erro, das nossas falhas, das nossas transgressões. O pastor pode pregar aqui 10, 30, 40, 50 anos, se o Espírito não te convencer, você não muda. Mas você pode ter um ano de crente e a sua vida ser totalmente transformada, porque você dá ouvidos à voz do noivo. É pelo Espírito de Deus, aleluia. Porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, João ainda não tinha sido encarcerado, ele ainda estava ali cumprindo o seu ministério, e todo profeta sabe que a sua cabeça está em prêmio.
Todo profeta que tem uma missão com Deus sabe, irmão, que ele pode ser perseguido, que ele pode ser afrontado, que ele pode ser caluniado, que ele pode ser até morto. Mas ele não deixa de cumprir a sua missão, ele não deixa de falar a verdade, ele não é levado pela moda, ele não é levado, ele fala e ele cumpre, e ele não larga a mão daquilo que ele aprendeu. A sã doutrina é a mesma ontem, hoje, vai ser eternamente. Ele é imutável, nosso Deus é imutável, irmãos. Nós não precisamos de coisas novas, nós precisamos do Deus que é ontem, hoje e é eternamente. Aleluia. Versículo de número 25. Houve uma questão ou uma discussão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, ou seja, acerca da purificação cerimonial, do batismo. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os discípulos de João e os judeus começaram a discutir acerca da purificação, acerca como era o batismo, acerca disso, acerca daquilo. E eles começaram a discutir, eles começaram a ver quem ganhava, e começaram a ver quem estava com a razão, e quem era o mais estudado, e quem era que tinha razão acerca daquilo. Olha só, vamos continuar que a gente vai entender. E no versículo 26 vai dizer assim: e foram ter com João, os seus discípulos, e disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Olha para mim agora, irmãos. Os discípulos de João estavam numa discussão ali com os judeus, e depois eles chegaram no seu mestre, que era João, e eles indagaram: mestre, Rabi, sabe aquele que foi ter contigo lá no Jordão? Sabe aquele que você deu testemunho? Sabe o que a Bíblia está nos dizendo, irmãos? Que os discípulos de João não entenderam quem era Jesus, não sabiam quem era Jesus, não entenderam quem era Jesus, porque Jesus foi ter com João, e foi testificado que ele era o Filho de Deus. Ele que foi ser batizado por João era o Filho de Deus, mas os discípulos não entenderam isso. E aí, irmãos, eu volto no versículo de número 25, e vou ver que os discípulos de João estavam discutindo, estavam numa discussão para saber de coisas que talvez não era interessante, talvez não tinha tanta importância, mas aquilo que tinha maior importância eles não entenderam, que era quem era o Filho de Deus. Ou seja, para discutir, eles estavam bem aptos para discutir. Agora, para entender quem era o Filho do Deus vivo, eles não entenderam. Sabe o que a Bíblia quer nos dizer, irmãos? Que às vezes a gente está preocupado com tanta coisa pequena, em discutir o que é isso, o que é aquilo, preocupado com o irmão, preocupado com a irmã, e se esquece de olhar para Ele, de entender que é Ele é o Filho de Deus. Sabe, a Bíblia nos diz isso, irmãos, nos faz entender isso, que nós não devemos andar em discussão, que eu quero ter razão disso, que eu quero ter razão daquilo. Irmãos, eu estou preocupado em saber quem é Ele, quem é Ele, quem é Ele, quem é Jesus. Eu não estou preocupado em discutir isso ou aquilo, ou dogma ou isso, ou quem é batizado daqui, quem é batizado de lá, você tem que batizar nisso ou naquilo, não. O necessário é entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem vive em discussão, quem vive em fofoca, quem vive nessas coisas, irmãos,
acaba não olhando para ele. Porque quem olha para ele não tem tempo para discussão, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para disse-me-disse, não tem tempo para ficar olhando o erro do irmão, não tem tempo para ficar olhando o erro da irmã. Por quê? Porque está preocupado em olhar para o Filho de Deus. E aí os discípulos vão dizer, e foram ter com ele João, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando. Olha lá, ele está batizando. Ei João, ei nosso mestre, ei nosso Rabi, sabe aquele lá que foi ter contigo, que é menor que é menor, tu é maior que ele? Porque talvez para os discípulos de João, João era maior que Jesus. João era mais importante. Sabe ele, agora ele está batizando. Olha lá, agora ele está lá, batizando. E muitos, e todos vão ter com ele. Olha lá, João, aquele lá que você reconheceu, que você testificou, agora ele está melhor que você. Agora ele está batizando mais que você. Agora ele está fazendo mais que você. Mais que você, João. Que Deus nos dê, irmãos, a sabedoria dessa palavra que é tremenda, irmãos. João respondeu e disse: olha, discípulos, vocês não entenderam nada. Ele está batizando, estão indo com ele, porque eu testifiquei que ele é o maior. Ele é o maior do que eu. Ele é melhor do que eu. Não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E João respondeu, no versículo 27 nos diz, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João respondeu para os discípulos: ei, se ele está batizando, estão tendo ir com ele, se estão indo até ele, é porque o que ele tem foi dado por Deus. Se é o que ele está liberando, e as pessoas estão indo, e está tendo mudança, está tendo batismo, é porque veio dele. Porque homem nenhum pode receber nada se não vir dele. Se não vir dele. Se há batismo, vem dele. Se há cura, porque venho dele. Se há milagres, é porque venho dele. Se há transformação, é porque venho dele. Nada do que temos é nosso, tudo é dele, dele. Vocês estão preocupados se ele está batizando, se tem mais pessoas sendo batizadas por ele do que por mim? Vocês não devem se preocupar com isso, porque o que está nele é porque vem do alto, vem do céu, vem do alto, vem do céu. Para de ciúmes, não adianta ter ciúme daquele que está fazendo, porque se ele está fazendo é porque veio de Deus, se ele está pregando é porque veio de Deus, se ele está cantando é porque veio de Deus, se ele está profetizando é porque veio de Deus. A igreja do lado, olha, está enchendo mais do que a nossa, veio de Deus, e nós não temos nada a ver com isso. Olha, o irmão entrou hoje e já está assim no ministério, e nós não temos nada a ver com isso, porque o que vem dele vem de Deus, o que ele recebeu vem de Deus, o que vem é de Deus, pastor Nilo, e nós não temos nada com isso, porque a noiva é dele, e ele usa quem quer, faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e para a glória dele. Os discípulos estavam ali, enciumados, porque Jesus estava fazendo, porque Jesus estava batizando, porque Jesus estava pregando.
E aí a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não devemos perder tempo com fofoca, não devemos perder tempo com disse-me-disse, não devemos perder tempo com fulano, com beltrano, com igreja A, com igreja B. Irmãos, se é Deus que está fazendo, irmãos, Deus se responsabiliza e é problema de Deus, nós não temos nada a ver com isso. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que Deus te deu é do céu, irmão. O que Deus te deu é teu, irmão. O que Deus te deu é teu, irmão. Você não recebeu nada de homem não, irmãos. Você recebeu foi de Deus. Tu está preocupado com quem está falando. Tu está preocupado com quem está te canuleando. Se você tem certeza que você recebeu de Deus, dá glória a Deus. Dá aleluia para Ele, porque é dele. Aleluia. É dele, vem do céu, vem dele. Versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse. Olha, vocês já me ouviram falar sobre isso. Vocês já me ouviram falar, vocês já me ouviram testemunhar sobre isso. Vocês estão nessa discussão por quê? Vocês estão nesse ciúme por quê? Se vocês já ouviram, irmãos, nós temos que dar ouvido àquilo que edifica, irmãos. Sabe para quê? Para a gente não entrar em discussão à toa, irmãos. Porque quando a gente ouve, irmãos, coisas que são boas, irmãos, a gente não é enganado, a gente não precisa, sabe, irmãos? Se eles tivessem ouvido João e dado ouvido a João, eles saberiam, eles não ficariam preocupados se Jesus está batizando mais, se Jesus está batizando menos, se Jesus é maior que João, se João é maior que Jesus, porque João falou, ó, vós mesmos me sois testemunhas, de que disse, eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo. João disse para os seus discípulos, ei, eu não sou o Cristo. Vocês estão achando que eu sou quem? Vocês estão achando que eu sou o Cristo? Vocês estão achando que eu sou o Messias, o Bambambam? Vocês estão achando que eu sou o quê? O grandão? Eu só faço aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me chamou para fazer, mas a obra é dele, o querer é dele, a vontade é dele. Eu só fui chamado para isso, eu sou barro, eu sou pó. Você entendeu, irmãos? Você pode ter discípulos, você pode ter o seu ministério, mas você continua ainda sendo servo. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Não há grandão, não há semideus, irmãos. Há servos e servos, porque Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ei, eu não sou Cristo, eu sou servo só fui só enviado. Eu só tenho uma missão. Ei, irmãos, nós não somos maiores, irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Nós só fomos chamados e enviados para fazer a vontade dele, mas o querer é dele, o efetuar é dele. Quem entende isso, irmãos, nunca cai no laço da vaidade. Quem entende isso, pastores, nunca cai no laço da vaidade. Quem entende que o querer é dele, o efetuar é dele e a vontade é dele. João falou, epa, vocês estão pensando que eu sou quem? Vocês estão pensando que eu sou Cristo? Não, eu sou só um enviado dele. Irmãos, quando a gente prega a palavra e ministra a palavra, às vezes a gente fica com medo de pregar algumas coisas, às vezes a gente fica com medo de falar algumas coisas, mas Deus nos ensina, irmãos, que doa ou não doa, a vontade é dele. Nós somos enviados para falar, doa o que doer, fala, porque você foi enviado para falar, para dizer, para ministrar o querer dele. Não é o meu querer, é o querer dele. Pastores, e às vezes a gente fica com medo de ministrar algumas coisas. Ai, será que eu vou ofender? Será que eu vou magoar? Irmão, se vem do céu, sara e cura aquele que ouve a voz do teu Senhor. Eita glória, glória, glória.
Essa é a responsabilidade daquele que foi enviado por Deus de ministrar a sua vontade, mas também é da responsabilidade daquele que foi enviado de Deus, de saber que ele não é Deus, ele só foi enviado por Deus. Aleluia. Versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Em outra tradução diz assim: a noiva pertence ao noivo. A noiva pertence ao noivo. João Batista estava dizendo assim: epa, se está acontecendo lá, é porque o dono da noiva é que quer. O dono da noiva é que quer que isso aconteça. Eu não sou o dono da noiva, o noivo é o dono da noiva. A noiva tem dono, não sou eu. A noiva tem dono, não somos nós pastores. A noiva tem dono, não somos nós obreiros. A noiva tem dono. E se está acontecendo é porque o noivo quis. Se está acontecendo lá, é porque o noivo quis. Irmãos, eu vim nessa noite, irmãos, não para ofender ninguém com a palavra, não para ser mal criado com ninguém com a palavra, mas eu vim para ser profeta nessa noite, irmãos. E aquilo que Deus colocar na minha boca, eu falarei, irmãos. Se nós estamos ouvindo essa palavra, é porque Deus quer que nós venhamos ouvir esta palavra. Ei, se preocupe em ouvir o noivo, se preocupe em adorar o noivo, e deixa que Deus faça lá ou faça aqui do jeito que Ele quer, porque Ele é o dono da noiva. Ah, mas eu não aceito que ela canta, ou eu não aceito que ele pregue. Quem é você e eu para aceitar se ele é o dono da noiva? E quando o dono da noiva está no controle, acabou, irmãos. Glória! Oh, glória! O que nós precisamos é ser sensíveis à voz do noivo, para ouvir o que o noivo quer, o que o noivo quer fazer, o que o noivo quer falar, o que o noivo quer operar. Quem é sensível à voz do noivo, irmãos, não fica em discussão. Quem é sensível à voz do noivo, obedecer. E eu vou gritar mesmo, irmãos: obedecer. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um aleluia? Esta é a palavra do Senhor. Aquele que tem a esposa ou a noiva é o esposo, mas o amigo do esposo, nós fomos chamados para ser amigo do esposo, irmãos. Amigo do noivo. Nós somos apenas um amigo do noivo. A gente não manda no noivo, a gente não opina, a gente é apenas amigo do noivo. Aquele que é o amigo do noivo, que lhe assiste, ou seja, que lhe presta serviço. Irmãos, a gente foi chamado para prestar serviço para ele, irmãos. A gente não foi chamado para opinar, a gente foi chamado para prestar esse serviço, irmãos. Nós somos prestadores de serviço do reino, irmãos. A gente não tem carteira assinada não, irmãos. A gente presta esse serviço, irmãos. Não pense que eu não vou fazer mais, mas ele não pode me obrigar, ele não pode me mandar embora, irmão. Se você não fizer, tem outro que faz no teu lugar. Se você não fizer, tem outro que faz no teu lugar, porque você foi chamado para prestar serviço a ele. Então preste direito. Todo prestador de serviço quer fazer o melhor, porque quer depois fazer novamente. Nós estamos aqui para prestar serviço para ele, para fazer o melhor. Aleluia, aleluia. Olha só a coisa linda. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste, ou seja, que presta serviço a ele e o ouve. É necessário prestar serviço, mas é necessário ouvir. Ouvir. Como é importante ouvir a voz dele, hein, irmãos? Como é importante ouvir a voz dele, hein? Como tem sido importante nesses dias ouvir a voz do noivo, hein?
E a gente quer servir, e isso é maravilhoso. Mas também tem que ouvir, irmãos, para que você sirva com excelência, sirva da maneira certa. Não adianta servir sem ouvir. Tem que servir, tem que ouvir também, porque tem gente que serve, e quando está servindo, opa, é glória a Deus e aleluia, mas quando está lá embaixo, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não tem reverência, porque não ouve a voz. Quando está em cima aqui é uma beleza, mas quando está lá embaixo sendo ministrado, não presta culto a Ele. Ai. Vou dizer, irmãos, eu vou falar. Sabe por quê? Porque não ouve. Se o tal pastor pregar hoje, eu vou ouvir, mas se for aquele lá, não, deixa para lá. Ouve o noivo, não ouve o homem não. Ouça o noivo, porque quando a gente ouve o noivo, irmãos, pode ser uma criança que pregar aqui em cima, irmãos, a gente vai ouvir, sabe por quê? Porque quem ouve a voz do seu noivo sabe que é ele falando. Sabe que é ele falando, e coisa linda é ouvir a voz dele falando conosco, irmãos. Oh, coisa maravilhosa é ouvir a voz do noivo falando. E ele fala de tantas formas, ele fala de tantas maneiras, irmãos. Ele fala dentro do carro, ele fala dentro do banheiro, ele fala no sofá, ele fala deitado, ele fala em pé, ele fala na igreja, ele fala no serviço, ele fala em qualquer lugar. Ele fala orando, ele fala não orando. E às vezes a gente acha que é só orando que nós vamos ouvir a voz dele, né? Mas às vezes a gente ouve a voz dele aonde a gente nunca imaginou ouvir. Eu estava me preparando para pegar essa palavra e ministrar essa palavra. E eu pedindo a Deus, Deus me dá sabedoria. O que o Senhor quer que eu fale no domingo à noite com a igreja? O que o Senhor quer que eu fale, Pai? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu sei que o Senhor vai falar comigo. Eu vou orar e jejuar para o Senhor falar comigo. E Deus nada. Aí quando foi na sexta-feira à noite, mais ou menos umas 8h30, eu estava trabalhando. E trabalhando e mexendo ali com as minhas máquinas. E Deus falou, abre agora que eu vou te dar a palavra. Mas aqui, Senhor, eu estou trabalhando, não estou aqui. Não, é agora. É nessa hora que eu falo contigo, você orando, você trabalhando, você fazendo o que você estiver fazendo. E eu falo com você do jeito que você muitas vezes não imagina. Porque a voz do noivo nós temos que estar preparados para ouvir. E ali eu deixei tudo, eu falei, amém, Senhor, qual que é a palavra? E Ele diz que você diminua e eu cresça. Que a minha igreja diminua e eu cresça. Que os meus servos diminuam e eu cresça. Que eu seja o centro. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Essa é a palavra, irmãos, que nós temos que ter firme no nosso coração. É que Ele cresça e nós venhamos a diminuir. Porque é dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Aleluia. Continuamos no versículo 29. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Alegra-se muito. Tem uma alegria, irmãos, em ouvir a voz do noivo. Coisa deliciosa é sentar para ouvir. Coisa maravilhosa é sentar para ouvir o noivo falar. O noivo falar com a noiva e o noivo nos dizer das suas maravilhas. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus, irmãos. Coisa boa é ler a palavra de Deus. Coisa boa é se alegrar com a voz do noivo, irmãos. Só quem já ouviu a voz do noivo sabe o que eu estou falando. Só quem já ouviu a voz do noivo sabe o prazer, a alegria e o gozo de ouvir a voz do seu noivo. É uma alegria que não tem medida. É uma alegria que não dá para medir, irmãos. Não tem alegria maior nesse mundo. Não tem casa, não tem carro, não tem nada mais gostoso do que ouvir a sua voz.
por incrível que pareça, nos momentos de mais angústias, mais angústia, mais aflição e mais dor, pelo menos para mim, é o momento que eu mais ouço a voz dele. É o momento que eu mais ouço a voz dele. É na prova, é na luta, é na aflição, é na dor, que é o momento que nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz do noivo. Por isso que tem pessoas, algumas pessoas que Deus deixa um pouco ainda na prova, porque Ele precisa ouvir mais. Deixa um pouquinho, porque talvez se Ele passar essa prova, Ele não vai me ouvir mais. Então deixa um pouquinho. Ouça a voz do noivo na prova, ouça a voz do noivo na bonança, ouça a voz do noivo na doença, ouça a voz do noivo na cura, ouça a voz do noivo em todos os momentos. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João estava dizendo: opa, eu já tenho ouvido a voz dele. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo, eu estou aqui batizando, mas o mais importante é que eu já ouvi a voz dele, eu já sei quem é ele. Se ele está batizando lá, se as pessoas estão indo até lá, é porque ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é. Então a minha alegria é essa de saber quem é o noivo. A minha alegria é essa de saber quem é o dono da igreja, quem é o dono da noiva. Quando a gente sabe quem é o dono da noiva, a gente não se preocupa com o que vai fazer. Não se preocupa, irmãos, se vão se alegrar com a palavra ou não vão se alegrar com a palavra. Por quê? Porque a gente já conhece quem é o noivo. E quando ele manda a sua palavra, a gente transmite com confiança. Não é isso? Quando a gente ouve a sua palavra e recebe a sua palavra, aí a gente transmite com confiança, porque foi Ele que mandou, foi Ele que mandou, foi Ele que mandou fazer, foi Ele que mandou falar, foi Ele que mandou colocar, amém, Gilmar? Foi Ele que mandou colocar, amém, Gilmar? Foi Ele! Aí você faz com confiança, porque nós ouvimos a voz do noivo e sabemos os seus comandos. Quem ouve a voz do noivo sabe os comandos dele, sabe a hora de agir, sabe a hora de não agir, sabe a hora de falar e sabe a hora de calar. Aí versículo 30 diz assim: a Ele, a Jesus, ao noivo, ao dono da igreja, aquele que foi, que era e que é, aquele que por Ele foi criado todas as coisas, a Ele, não é a João, não é pastor Serginho, não é pastor daqui, pastor dali, é a Ele. Não é o grupo de louvor, não é o diaconato, não é a intercessão, não, mas a Ele convém crescer. A Ele convém crescer. É necessário que Ele cresça. É necessário que Ele cresça no nosso meio, irmãos. É necessário que Ele apareça no nosso meio. É necessário que Ele seja exaltado no nosso meio. É necessário, por isso que no meio do louvor, irmãos, no meio da adoração, você vê alguns irmãos exaltando, irmãos. É porque ele entendeu que é necessário Ele ser exaltado. É necessário Ele ser glorificado. É necessário que Ele cresça no nosso meio. Quando entendemos isso, irmãos, não há espaço para mais outro. Só há espaço para Ele. Só há lugar para Ele. Só há o lugar para Ele. Para Ele, não tem lugar para mim, não tem lugar para fulano, só tem lugar para Ele, porque é necessário que Ele cresça. Porém a mim diminuir. É necessário para Ele crescer, e para mim é necessário diminuir, ser o menor. Desaparecer para Ele aparecer e ser exaltado na igreja, no meio da congregação dos santos. Quando Ele cresce, quando Ele está no centro, milagres acontecem, maravilhas acontecem, há salvação de almas, há batismo com o Espírito Santo, há curas, há milagres, há sinais, há palavra revelada, há cânticos espirituais, há a presença manifestada dEle quando Ele está no centro. Quando Ele está no centro, não há um culto fúnebre, mas há celebração.
Por que não celebra mais? É porque Ele precisa estar no centro de novo. Ele precisa estar no centro de novo. Quando Ele está no centro, há prazer de cantar, há prazer de exaltar, há prazer de pregar, há prazer de ministrar, há prazer em se alegrar quando Ele está no centro. Essa é a maior mensagem para esses dias, Ele voltar para o centro. E eu glorifico a Deus, porque neste lugar Ele tem sido o centro. Mas se Deus está falando aqui, irmãos, é para que nós venhamos pegar mais firme nessa. É necessário que isso venha estar mais firme no nosso coração, no meu coração, no teu coração, no coração dos líderes. Ele seja o centro, porque se Ele for o centro, tudo vai bem, irmãos. Vai fluir, vai crescer, vai dar certo. Se Ele for o centro, se Ele não for o centro, pode falar, pode fazer plano, pode fazer aquilo outro, não vai para frente, porque Ele não é o centro. O homem quer ser o centro, e o homem não é centro de nada. É necessário que o homem diminua para que ele cresça. Glória! Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem de cima é sobre todos, é sobre mim, é sobre você, é sobre todos, é sobre nós. É sobre os levitas, é sobre os cantores, é sobre os pastores, é sobre os profetas, é sobre todos. Não tem grandão, tem Ele, né, pastor Disseu? Não tem grandão, tem Ele, acima de todos, acima, sabe o que é acima, irmãos? Acima de todo principado, toda potestade, todos os anjos, servos deste lugar. Ele é acima, aquele que é do alto, aquele que é de cima, aquele que vem da terra e da terra. E fala da terra. Ou seja, Deus está dizendo, irmãos, que se a gente não vigiar, a gente fala o que não deve, pensa o que não deve, faz o que não deve, porque somos terra. Fala da terra. Se a gente não vigiar, a gente só fala em finança e se preocupa com isso que é da terra, e só fala isso e aquilo. Isso, irmão, porque nós somos terra. Tem gente que só fala da terra, só está com pensamento na terra. Eu vou ganhar para viver melhor na terra, eu vou fazer para viver melhor na terra, para os meus filhos viver melhor na terra, para ficar na terra. Ele acha que ele vai ficar na terra a vida inteira, na terra, porque é da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. O que vem do céu é melhor. A palavra que vem do céu é melhor, a glória que vem do céu é melhor, as riquezas que vem do céu é melhor, a revelação que vem do céu é melhor, a sabedoria que vem do céu é melhor. É melhor, irmãos. É melhor, irmãos. Ser espiritual é bem melhor do que ser carnal, irmão. Seja espiritual. Espiritual não é ser doido, não, irmãos. Espiritual é entender as coisas do céu, é tirar o pensamento da terra e focar o seu pensamento no céu, no que é do céu. O que é carne, o que é espírito, irmãos. Da carne para nada aproveita, e quem é da carne não entende as coisas espirituais, mas quem é espiritual entende tudo e tudo discerne. Está faltando discernimento na igreja, e Deus quer nos dar o espírito de discernimento, para entendermos os seus mistérios, para entendermos os seus propósitos. Espírito de revelação vem dele, espírito de revelação vem do Senhor, o espírito de revelação da sua palavra, da sua vontade, do seu querer. Tem gente batendo a cabeça aí fora, tem gente dentro da igreja que não sabe para onde vai, porque lhe falta revelação. Espírito de revelação e sabedoria, como diz o pastor, se eu tenho essas duas coisas, nós vamos longe. Sabedoria e revelação do Senhor.
Ah, irmãos, eu sinto a graça dele aqui hoje, irmãos. Eu sinto a graça dele, pastor Nilo. E eu sei que ele está derramando sobre nós o seu espírito de revelação e de sabedoria sobre nós. E eu falo isso olhando para vocês sem medo de errar. Pastor de seu Deus está derramando sobre nós mais do seu espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, porque o que ele tem para fazer é coisa tremenda, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glória. Oh, meu Deus. Versículo 32, estou terminando. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. O que ele viu e o que ele ouviu de Deus, é isso que ele está falando, é isso que ele está anunciando, é isso que ele está testificando. Mas ninguém aceita o seu testemunho, porque é terra, estão na terra, estão ainda carnais, estão ainda meninos, porque o que ele fala não é dele, o que ele fala é do céu, o que ele fala vem do Pai, e ele testifica apenas aquilo que vem do Pai. Nós fomos chamados, irmãos, para testificar aquilo que vem de Deus e não vem de nós. Nós fomos chamados, Lucas, para profetizar aquilo que vem dele. Por isso que muita gente não aceita, porque ainda está vivendo na carne. Porque quem vive no Espírito sabe que é o Pai falando. Sabe que é o Pai falando. Aleluia. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Quem aceitou o testemunho de Jesus testificou que Deus é verdadeiro. Nós só sabemos que Deus é verdadeiro por Cristo, porque nós aceitamos a Cristo, porque nós sabemos que Cristo é o Senhor, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Salvador. Por isso nós sabemos que Deus é verdadeiro. Ninguém conhece o Pai se não for pelo Filho. Se não for pelo Filho, nós não chegamos ao Pai. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Porque aquele, versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus te enviou também, meu irmão. E eu não estou falando isso só para te emocionar, não. Estou falando isso porque isso é uma verdade. Deus te enviou. Deus te enviou. Deus te chamou. Deus te chamou. Você pode entender isso? Deus te chamou. Para quê? Para falar as verdades dele, para pregar a verdade dele, para cantar as verdades dele, para falar da verdade dele, para profetizar as verdades dele. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Irmão, você pode entender isso? Deus te chamou. Diga comigo: Deus me chamou. Diga: Deus me chamou. Diga com vontade: Deus me chamou. Diga com vontade, irmãos: Deus te chamou, irmãos. Olha o privilégio que você tem, meu Deus. Olha o privilégio que nós temos. Deus nos chamou, pastor Nilo. Nós estávamos tudo perdido. Nós estávamos tudo perdido. Pelo menos eu estava perdidinho. E Deus me chamou. Deus te chamou. Para quê, irmãos? Para a gente brincar? Não, para a gente profetizar no nome dEle e falar as verdades dEle. Irmãos, por isso que o nosso coração sacode com a presença dEle, irmãos, porque nós sabemos quem nos chamou. Quem me chamou não foi pastor, quem me chamou não foi homem, quem me chamou foi Ele, quem te chamou foi Ele, foi Ele. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. É uma honra, uma responsabilidade, mas uma honra muito grande, ser chamado pelo Todo-Poderoso.
Aleluia, 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 porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Ele está falando de Jesus. O Espírito que estava sobre Jesus não tem medida não, irmãos. Ele era sobre tudo, ele fazia o que ele queria, ele ia além do normal, além do natural, além do espiritual, ele fazia o que lhe apraz, porque Deus deu o Espírito sem medida. Não tem medida, irmãos, não tem medida para o Espírito de Deus agir, ele age conforme ele quer, não tem medida. A gente fica medindo o Espírito de Deus, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Ele faz o que ele quer, ele fala quando ele quer, ele faz da maneira dele, ou ele faz ou ele não faz, irmãos, ou nós deixamos ele agir ou não deixamos ele agir, não tem como, meu irmão, não tem medida para ele, não tem barreira, é pleno, sabe o que é pleno, irmãos? É completo, é completo. A igreja recebeu, não é um espírito tímido, mas é um espírito de poder. É um espírito de poder, de poder, de poder, de poder, de poder, de poder, minha irmã, de poder, meu irmão, de poder. É esse o espírito que nós recebemos, é esse o espírito de Deus que nós recebemos. Por mais que o diabo atente contra nós, por mais que o diabo, irmãos, nos acuse, mas o espírito que está sobre nós é de poder e não tem medida. Você acha que a sua doença vai impedir de Deus trabalhar? Você acha que o seu problema vai impedir de Deus trabalhar? Ele trabalha acima do seu problema. Ele trabalha. Você acha que a sua condição financeira vai impedir dele trabalhar? Não impede não, porque ele não tem medida. Ele não tem medida para trabalhar e fazer. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Isso é lindo. O Pai ama o Filho e todas as coisas, todas, não foi algumas coisas que Deus entregou para Jesus, mas entregou todas. Olha só, irmãos, como João estava exaltando a Jesus, né? Exaltando a Jesus, enquanto os discípulos dele estavam ali discutindo, estavam ali enciumados do que Jesus estava fazendo, quem estava indo até Jesus, Jesus estava batizando, se tinha mais pessoas indo para Jesus do que para João. João estava dizendo, eu estou exaltando a ele, eu vou exaltar ele, eu não vou ficar discutindo com vocês não, eu vou exaltar ele, eu vou dizer quem ele é. Eu vou dizer quem ele é. Eu não vou ficar perdendo tempo com vocês aqui não. Eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. Eu vou exaltar a ele. E João começou a exaltar, e exaltar, e exaltar, e exaltar, dizendo, ele é o Filho amado de Deus, todas as coisas foram entregues nas suas mãos. Isso é exaltação, exaltar a Jesus. Essa é a igreja que exalta Jesus, irmãos. Cadê a igreja que exalta Jesus aqui? Cadê a igreja que exalta Jesus aqui? Cadê a igreja que exalta Jesus? Te exaltamos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Levante suas mãos para exaltar a Jesus. Quero chamar aqui o Gilmar. Cadê a igreja que exalta Jesus? Se coloca de pé, meu irmão. Se coloca de pé para exaltar a Jesus, para exaltar ao Cordeiro. Você que pode, você que não pode, pode ficar sentado, irmãos, fique tranquilo. Mas nós queremos exaltar a Jesus. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos neste lugar e exaltar a Jesus, exaltar a Jesus, exaltar a Jesus. Vem cá também, Paulinho. Glória a Jesus, Leonel. Glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, e o último versículo vai dizer assim, meus irmãos, versículo de número 36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Como diz o pastor Disseu, não vai ter, mas já tem a vida eterna. Já tem, você já tem, meu irmão, você já tem, minha irmã, você já tem a vida eterna. Você pode glorificar a Deus porque você já tem a vida eterna. Você pode exaltar a Deus porque você já tem a vida eterna. Levante as mãos e exalte, 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 exalte. Só os que têm a vida eterna, exalte. Só os que já têm a vida eterna, exalte a Ele.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Nós cremos, irmãos, no Filho. Nós cremos no Filho de Deus. Nós cremos no Filho de Deus. Nós cremos no dono da igreja. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus não nos chamou para que a ira dele permanecer sobre nós. Deus nos chamou para a glória dele permanecer sobre nós e temos a vida eterna com ele. Se você crê, levante as mãos, feche seus olhos e vamos exaltar, vamos colocar ele, irmãos, sobre a nossa exaltação, sobre o nosso louvor, sobre a nossa pregação. Exalte a ele, que é digno de toda a glória, e de toda a honra e de toda a exaltação. Aleluia.